Fala rapaziadinha, beleza? Deixa eu botar minha câmera maior aqui. Fala rapaziadinha, beleza? Vamos aí para mais um vídeo no meu canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto interessantíssimo que é Trindade, tá? Ó, eu tô bem carequinha aqui, já tá nascendo alguns cabelinhos, mas é porque graças a Deus eu passei no vestibular. E eu quero falar sobre esse assunto que é na nossa igreja, no Move, a gente comentou muito. E a gente comentou sobre um assunto em específico que é muito complicado. Então, tipo assim, eu quero tratar sobre isso nesse vídeo e tentar chegar numa conclusão, tá? Esse vídeo, ele não é para ser, tipo, visto assim, é, meus amigos vão ver. Não, esse vídeo é para ser um vídeo que eu vou ver no futuro. É, tipo assim, eu vou dar alguma aula de discipulado, eu quero mandar isso para alguém. Enfim, eu tenho certeza que, tipo, quase ninguém vê meus vídeos. Mas tá tudo bem, eu tô muito bem com isso, sabe? É uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que eu aprendo fazendo, sabe? Se eu não tivesse esse compromisso de vir aqui e gravar, eu não aprenderia sobre Trindade como eu aprendi agora, sabe? Então tá, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre Trindade. Deixa eu pegar. Eu pensei que tinha caneta, enfim. Hoje a gente vai falar sobre Trindade, né? E é como não ser um analfabeto trinitário, beleza? Bom, o que que é um analfabeto trinitário? É uma pessoa que não sabe sobre Trindade, né? Eu vi o Pedro Pamplona falando sobre esse conceito e aí eu decidi usar ele para mim também, tá? Eu vou falar uma frase dele. Inclusive, eu peguei vou pegar algumas frases do livro dele, que é um livro muito bom de Trindade. Então, se você quer aprender mais sobre esse assunto, eu recomendo você ler o livro dele, tá? Eu tô só preocupado porque meu computador tá meio quentinho, mas vai dar certo, né? Enfim, bom, eu quero começar falando uma frase do Pedro Pamplona, né, do próprio. Se você não adora a Deus pensando nas três pessoas da Trindade, você adora um Deus errado. Foi mais ou menos isso que ele falou. Eu não tenho certeza de como é que ele falou exatamente, mas foi mais ou menos isso, tá? Aí vamos lá. Bom, eu queria começar falando esse conceito. A Trindade, ela é um só Deus que ela subsiste em três pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dessas três pessoas não são três deuses diferentes, tá? Não são três deuses. Não são três formas de um mesmo Deus, tá? E elas são coeternas, coiguais e da mesma existência. Ou seja, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Pai, nem o Filho é maior que o Espírito Santo. Enfim. Então, tipo assim, em termos simples, né? Um Deus em uma essência e três em relação, tá? E aí, vamos lá. Eu queria começar falando. Eu queria. É o Rafinha entrando, tá? É o meu futuro eu que tô vendo o vídeo. Bom, eu queria começar apresentando esse aqui que é o famoso Triângulo da Trindade. Ela é a analogia, ela é a analogia mais válida que tem, assim. É porque o Rafael tava fechando a porta, achei esquisito. Ela é a analogia mais válida que a gente tem sobre a Trindade. Que ela é a mais correta, sabe? Vamos lá. É, Deus, ele é o Pai, né? O Pai é Deus. Só que o Pai não é o Filho. Deixa eu destacar isso, perdão. Égua. Enfim, vai ficar arriscado mesmo. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho não é o Espírito Santo, mas todos são Deus, tá? Então, essa é a melhor característica que a gente tem sobre a Trindade. É muito difícil a gente destacar porque, cara, como é que a gente fala que algo é e não é ao mesmo tempo? Isso fere os princípios da lógica, tá? Isso fere a prática indutiva do de Sócrates, beleza? Então, é muito complicado. E eu vou ressaltar aqui que a gente não consegue explicar muita coisa sobre Trindade, tá? A Trindade é um assunto muito complexo. Deus, ele é literalmente infinito. Então, muitas das coisas que você talvez me pergunte, ou se pergunte, não tem uma resposta literal. Então, talvez você não chegue nessas respostas propriamente, tá? Eu vou tentar responder algumas perguntas sobre a Bíblia, né, nesse vídeo da Trindade. Enfim, e aí você me pergunte, tá bom, Gabriel, se são três pessoas diferentes, o que, que essas três pessoas fazem?
Bom, para começar pelo Pai, o Pai, deixa eu fazer com a caneta. O Pai, ele é o arquiteto do plano de salvação. Ele foi que começou tudo, né? Ele que criou o Jardim do Éden. Ele que planeja tudo, tá? A gente gosta de dizer que o pai é o arquiteto, beleza? Se o pai é o arquiteto, tem que ter alguém que seja tipo um engenheiro. E esse aí é o filho. Ele é o autor da obra redentora, né? Ele que se sacrificou por nós na cruz. E nisso, o que que acontece? É, o filho ele é a concretização do plano de salvação do pai, tá? Então ele é o autor da obra redentora. E aí, por último, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é o Deus conosco. Ele é o que Jesus enviou pra gente, né? É, acho que é em Atos 2, ou é um pouquinho mais pra frente, ou é um pouquinho mais pra trás. Que Deus fala assim: olha, eu vou morrer, mas virá alguém para consolar vocês. Né? Então a gente chama de Espírito Santo, ou a gente pode chamar de o Consolador, enfim. Curiosamente, eu vou contar aqui uma história que é a seguinte: é, isso é um fato muito conhecido, assim. Essa cantiga, ela é contada muitas vezes já. Que é a seguinte: chega no céu, você encontra os apóstolos, e você pergunta, ai, mas como é que era andar com Jesus, ter Jesus face a face? E aí Pedro, qualquer discípulo que você goste mais, responde, olha, era muito bom, mas eu tenho uma outra pergunta para você, como era viver com Deus, com você, literalmente, no seu corpo, ou lhe seguindo? E essa pergunta é uma pergunta bastante intrigante, porque às vezes a gente não dá o devido valor que o Espírito Santo tem, sabe? Tá errado aí, Espírito Santo, né? Precisa de um acento, mas eu não vou corrigir agora não, tá? E aí, vamos lá. Algumas coisas erradas sobre a Trindade. Eu quero primeiro ler esses versículos, antes da gente entrar nessas coisas erradas, tá? O primeiro versículo e o versículo mais importante é o Mateus 28, 19. Eu vou marcar ele aqui, ó. Perdão. Vou marcar ele com a caneta, tá? Nós todos devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a famosa grande comissão, tá? Uma pessoa que fala muito sobre a grande comissão na internet é o Theo Hayashi, mas o batismo, ele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Essa é um dos principais textos defensores da Trindade, beleza? Enfim, aí, ó, 2 Coríntios 13, 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. Opa, peraí. Caramba, cara, esse aplicativo é bem complicadinho, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Esse é outro texto que também exemplifica bastante como os três eles são diferentes, tá? De fato, eles não são iguais, beleza? Não cai nesse erro de falar que os três são iguais. Aí, ó, o último texto. Depois de ter falado em todas as coisas, Jesus levantou o olhar para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a glória do teu filho, para que ele possa te dar glória também. Gente, aqui, quando ele fala do teu filho, ele fala em terceira pessoa, mas essa é uma das maiores provas da Trindade. É o filho falando com o pai. Então, tipo assim, por mais que essa lógica seja difícil, ela é possível. Por quê? Porque a gente mesmo vê o filho falando do pai. A gente não vê o filho falando do pai como terceira pessoa, como ele falou dele mesmo. Deixa o teu filho ser glorificado, né? Ou como ele falou no texto que eu falei. Ah, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ele não fala em terceira pessoa, são pessoas diferentes, beleza? É muito legal a gente exemplificar isso, é muito legal a gente deixar isso claro, que não são as mesmas pessoas, porque aí você pode se confundir, tá? Um erro de trindade muito comum mesmo. Ah, mas é o mesmo Deus, mas ele se manifesta de jeitos diferentes. Gente, ele não se manifesta de jeitos diferentes, tá? Por quê? Esse texto é a maior prova disso. Como é que Deus poderia se manifestar de duas vezes de jeitos diferentes ao mesmo tempo? Ia ficar muito complicado de defender, né? Então, tipo assim, é, ele não se manifesta de maneira diferente. A prova disso é esse texto. É tipo assim, não faria sentido Deus falar com ele mesmo, sabe?
Então eles são três pessoas diferentes, só que eles são o mesmo Deus. Eles, como eu disse lá no começo, eles não são três divindades, tá? Eles são o mesmo Deus, beleza? Então, uma das coisas mais importantes e é a mais clássica, tá? Deus se manifesta de maneiras diferentes. Ah, uma hora ele é pai, outra hora ele é filho, outra hora ele é Espírito Santo. Não, não é, tá? É muito legal porque esse é o principal erro na Trindade, beleza? E aí vamos lá, ó. Algumas coisinhas erradas sobre a Trindade. Bom, a primeira que eu já tinha falado, né? Deus não se manifesta de formas diferentes. Não, Deus não é só um que se manifesta de formas diferentes, tá? Deus são três, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E ele não se manifesta de forma diferente. São três pessoas diferentes, beleza? E aí vamos lá. Segundo erro, não são três deuses separados, né? E aí esse aqui é clássico. Não tentem usar analogias para explicar a Trindade. Existem diversas analogias, cara, diversas. Tipo assim, tem a analogia do ovo. Ah, que o ovo é a casca, a gema e a clara. Gente, não dá para você explicar de uma maneira tão fácil assim a Trindade. Tanto que, senão, iam achar uma analogia óbvia, né? Poxa, outra muito famosa, da água, né? Que o ponto triplo, ele consegue ser vapor, gelo e líquido ao mesmo tempo. Gente, isso é mentira. Inclusive, não faz o menor sentido. Como é que a água poderia ser líquido e sólido ao mesmo tempo, sabe? Ela é muito esquisito. E o ponto triplo, ele é até. Enfim, cara, essas analogias eu acho que elas mais dificultam você aprender do que de fato aprender, de fato, né? E aí, ó, de novo, todos são iguais na Trindade, né? E a Trindade é sim um dos maiores mistérios bíblicos. Não conseguimos responder tudo sobre ela, tá? Então, se alguém conseguir responder alguma das coisas que eu falar aqui, poxa, muito legal, mas eu acho que é muito difícil porque tem muitas coisas que você não consegue responder na própria Trindade, tá? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar antes de entrar no tema que eu trouxe pra gente falar, tá? Bom, eu sei que esse vídeo vai ficar curto sobre Trindade, mas ele realmente é para ser curto, ele é só para ser uma introdução breve sobre a Trindade, para eu poder falar sobre esse tema, tá? A questão mais polêmica de todas, como é que fica a Trindade na cruz? Bom, gente, a Trindade na cruz, ela é uma polêmica muito grande. Por quê? Porque no texto de Mateus 27, Jesus ele carrega a cruz e ele é crucificado. E aí tem um momento na cruz que ele tem o texto aqui, ó, no versículo 26. Deixa eu só apagar aqui para ficar bonitinho. No versículo 46, ele fala: "E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste?" Tá? Bom, o que que ele quer falar com Deus meu, por que me desamparaste? Bom, um fato é óbvio. Deus desamparou. Ponto. Está escrito no texto bíblico e você não tem como ter uma interpretação filosófica. Ele desamparou. Não tem como você tirar isso, sabe? E, e aí eu quero trazer outro texto que é o Salmos 22, que é exatamente esse texto. Deus meu, por que me desamparaste? E aí, gente, porque o complicado é como Deus desamparou Jesus se eles são uma trindade? Como Deus Pai teria desamparado ele? E aí, eu não tinha uma opinião até ler o livro do Pamplona para bater o martelo mesmo, né? E eu tentei chegar nisso, mas eu acho que essa frase ela foi uma frase de efeito. Por quê? Porque eu acredito que Jesus estava citando o texto. Ele não estava literalmente sendo desamparado pelo Pai, tá? Então, tipo assim, não era um desamparamento físico, sabe? Não era um desamparamento, tipo assim, não era um desamparamento, peraí, rapidão. Não era um desamparamento, assim, ó, cortando o Filho da Trindade. Não era isso, tá?
era uma questão filosófica. Às vezes você fala, ah, Deus te abandonou, ou Deus me abandonou. É uma questão filosófica, sabe? Você está falando isso porque Deus pode não ter feito, você pode ter imaginado alguma coisa que Deus não fez. Então, de fato, houve abandono pela parte dos pais? Sim, houve, mas não é algo completo e definitivo. Nessa hora, Jesus ele estava cheio do pecado. Então, não tinha como ele ter uma comunhão completa com o Senhor, sabe? Eu não estou querendo falar que, tipo assim, a Trindade foi separada em 50%. Mas a comunhão deles, com certeza, foi afetada, tá? Então, tipo assim, eu vou já abrir para o texto do Pamplona, que ele mesmo escreveu, mas houve um desamparamento. Tipo, é a mesma coisa que quando comete algum pecado, você fica desamparado pelo Senhor. Você fica tipo assim, poxa, eu não tenho mais o meu tempo com o Senhor, eu estou longe dele. Então, é para ser analogamente isso, beleza? E não um separamento literal de Jesus, sabe? E aí, ó, por que eu defendo que não é um desamparamento literal? É porque o Salmos 22, ele como um todo, ele fala sobre a história de Jesus, não literalmente, né? Mas alguns trechos, eles falam sobre a história de Jesus. Por exemplo, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas meu auxílio e do meu bramido. Aí, ó, rapidinho. Bom, era só esse versículo que eu queria tirar daqui. Mas esses últimos aqui, eles falam exatamente sobre Jesus. Ó. Porque não me desprezou, nem abominou a aflição do meu aflito, nem me escondeu o rosto dele. Antes, quando me clamou, ouviu. O meu louvor será de ti, grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Rapidinho, só para eu achar o versículo. Esse aqui é um versículo bonitão, né? Esses quatro. E tipo assim, esse 30 aqui, ele também é muito forte para isso, né? Esse 30 ele é uma semente, o servirá, será declarado o Senhor a cada geração. Eu vou pegar o texto do Pamplona, que eu acho que ele em mais versos consegue falar isso, tá? Ó, abre aspas porque o Pamplona fala, tá? Alguns têm comentado que o fato de Jesus ter citado apenas a primeira parte do versículo não deve nos levar a usar o salmo inteiro para interpretar o texto de Marcos e Mateus. Esse é um argumento válido e coerente. Jesus citar um versículo realmente não significa que ele não trouxe para as suas palavras o significado do salmo todo. Por quê? Porque o salmo ele começa com um momento de dor e ele termina com um momento de glória. Ele fala: "Não, mas o Senhor ele se faz grande ao final de tudo", né? Então, tipo assim, alguns estudiosos acham que a gente não pode colocar os salmos como um todo, ler os salmos como um todo para interpretar essa passagem. Outros acham que sim. E aí vamos lá. Sobre o ponto das pessoas que acham que a gente pode interpretar os Salmos 22 para ler Mateus, a gente tem como o Salmos 22 contando a história de Jesus de maneira análoga, né? Pronto, outro que eu queria citar, que ele citou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu abrir o próprio Salmos 22 aqui pra gente. Salmos 22. No versículo 18, ele fala assim, ó. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sobre a minha roupa. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas em uma parte, não sei se, caramba, cara, olha que sorte no Super Professor dar logo a minha cara aqui, né? Caraca, mano, que loucura. Enfim, eu não vou explicar isso não. Em uma parte de Mateus, realmente os soldados eles repartem a roupa de Jesus. Então, mais especificamente em Mateus 27:35, tá? Que ele está dizendo aqui o Pamplona diz, né? Mateus e Marcos parecem fazer uma conexão direta entre o momento da crucificação e o contexto dos Salmos 22.
Isso é claramente proposital e nos move ao entendimento de que queriam contextualizar no salmo inteiro as palavras que Jesus mencionou no versículo 1. Então, tipo assim, o Pamplona ele argumenta desse lado, de que a gente usa o salmo inteiro para interpretar a visão. Só que alguns outros estudiosos não veem desse jeito, né? Enfim. E aí é o que eu quero falar, né? Usar os salmos para interpretar mostraria que não houve um abandono, e sim um abandono temporário. Tipo assim, é exatamente como eu falei. Você peca e aí você se afasta do Senhor. O Salmos 22 ele fala sobre isso. Os estudiosos que falam que não podem acreditar em outras coisas, como a morte da Trindade. Defender a morte da Trindade é muito difícil, sabe? Porque você quebra alguns parâmetros, como a infinitude de Deus. Então, tipo, é muito complicado, sabe, esse lance. Então, eu vou adotar a linhagem dos Salmos 22, defendendo o Mateus 27, tá? E eu vou ler o que o Pamplona disse, ó. Quando olho para as palavras de abandono que Jesus proferiu na cruz e enxergo-a por meio dos Salmos 22, uma esperança queima em meu coração, a esperança do Evangelho. Sim, houve algum tipo de abandono, mas não um abandono completo e definitivo. Deus está no controle e permanece o mesmo. O abandono da cruz se torna em louvor e glória ao Deus da nossa salvação. Isso acontece porque no final tem essa glória dos Salmos 22, é a mesma glória que acontece na ressurreição de Jesus. E aí, ó, quando olho para essas palavras de Jesus, eu as enxergo pelas lentes da Trindade. Deixa eu pular para a parte importante, vai. O Pai estava com o Filho e estava no Filho. A unidade de mesma substância é inquebrável. Houve um abandono que não entendo completamente, mas o fato de não entender não significa que esse algo não é verdade. Então, o ponto que eu quero pegar é esse. Gente, a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender esse abandono. Eu falei essa questão do cara ter se afastado, mas é muito difícil a gente falar isso. Não tem como a gente chegar num verdadeiro, sabe? Eu vou acabar o vídeo em alguns instantes, mas é sobre isso que eu quero terminar o vídeo. E com essa falácia. A gente não consegue entender tudo de Deus, cara. Não consegue. Às vezes a gente só tem que aceitar. Pode parecer muito esquisito o que eu tô falando, de tipo assim, deixa eu voltar pra minha cara toda aqui. Rapidinho. Caraca, deu 22 minutos, hein? A gente não consegue entender todas as coisas de Deus, porque ele é literalmente infinito. Então vai ter algumas coisas que ficam ruins pra gente entender. Mas cabe a gente a aceitar isso e tentar deixar pra tudo bem, né? E é com esse encerramento, com essa falácia não, fala, que eu termino meu vídeo. E eu queria fazer uma pergunta, rapidinho, só voltando lá pro, pro triângulo, né? Eu queria voltar e fazer uma pergunta para vocês. Gente, o John, um amigo meu, ele me fez essa pergunta e eu soube responder, mas depois de pensar muita coisa. Meu irmão, com quem você se relaciona melhor na Trindade? Você se relaciona melhor. São três pessoas diferentes. Então, obviamente, você se relaciona melhor com alguma das três. E essa pergunta ele faz pensar melhor naquela frase do Pamplona, que é: se você não adora a Deus pensando nas três pessoas, você adora um Deus errado. E aí, quem você é mais próximo da Trindade? Qual o aspecto de. Ah, maldita moto! Maldita moto! Quem você é mais próximo? Qual aspecto de Deus você é mais próximo? Da obra redentora? Do Espírito Santo, que é a comunhão, é Deus conosco? Ou do arquiteto, é uma parte mais criativa do Senhor? E eu falo que para mim, eu sou mais próximo do Filho. Essa parte redentora de Deus, ela me encanta, sabe? É, é, é muito forte esse sacrifício que o Senhor teve para conosco, né? E é muito difícil a gente conseguir entender isso,
sabe? Uma vez o Marco Teles, ele fala, em uma das músicas, eu sei que é no último álbum, ele fala assim, ó, porque Deus, mesmo antes de existir no seu conceito eterno e trino, ele fez isso. Então, a Trindade é algo que vive e que a gente deveria falar mais. E eu gostei, e tipo, isso que o Marco Teles falou não tem nada a ver com o vídeo. Mas é tão bonito você falar Deus no seu conceito eterno e trino. Gente, a Trindade vive. E é com isso que eu quero encerrar o nosso vídeo aqui, né? Eu gostei muito do vídeo, eu pude aprender mais sobre Trindade e eu espero que tenha ajudado você a interpretar novamente algum ponto da Trindade, ou enfim. E é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto.